9, a partir do versículo 24, que diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Deixa eu voltar aqui onde eu anotei tudo. Enquanto eu acho aqui, estava lembrando aqui do verbo que a dona Mercedes usou, né? Que a graça de Deus abunda neste lugar. É uma coisa legal de se falar, né? Diga aí para a pessoa do seu lado. A graça de Deus abunda. Diga, não abra a boca, gente, enche. Fala. Não ficou muito bom, ficou um negocinho meio esquisito, mas é abundante, com certeza, a graça de Deus é abundante. Primeira coisa que eu notei lá, Paulo falando aos Coríntios, né? Mas a primeira coisa que eu notei lá é que o jogo começou 0-0. É óbvio, mas eu sei que tem gente que é coitado e fica dando desculpa. Lá, a Mileninha, ela é vitoriosa porque ela é filha de fulano de tal. Ela nasceu em fulano de tal. Ela é filha de fulano de tal. Ou ela foi erguida, ou ela foi levada para tal lugar porque ela é ciclana, ou ela é bertana, ou ela é fulana. E eu notei, logo lá naquele jogo, que lá, embora sempre se desejasse ter um vencedor, mas literalmente o jogo começou 0-0, não havia um preferencialismo, não havia o predileto, não havia quem iria de cara ganhar. Literalmente o jogo começou 0-0. E nós todos, como filhos de Deus, sempre temos que pensar exatamente nessa situação, nos colocarmos em pé de igualdade com qualquer outra pessoa que esteja vencendo e também com qualquer outra pessoa que esteja perdendo, porque como filhos de Deus, as tribulações vêm sobre nós, as provações vêm sobre cada um de nós, as dificuldades vêm sobre cada um de nós. Não é mérito nosso. O cristão é perseguido o tempo todo. Não é verdade. O México teve lá um terremoto para o país inteiro. Atingiu a gregos e troianos, atingiu mexicanos e estrangeiros, atingiu homens e mulheres, crentes ou não crentes. Então, o que eu quero falar com esse já primeiro tópico que eu notei daquele jogo é que tudo na sua vida começa no 0-0. Não dê de coitado, porque no final das contas você vai ficar chorando, vai se arrepender e dizer assim, eu queria que bebê. Cada um de vocês sabe da sua história, onde você literalmente já chegou, onde você não chegou, como poderia ter sido um pouquinho melhor, como poderia ter sido um pouquinho diferente, mas seja como for, nós começamos no 0-0 e é direito nosso, é dever nosso correr atrás de que nós façamos a melhor pontuação possível. No final a gente vai reler o texto e vocês vão achar a conexão do que eu estou falando. Segunda coisa que eu achei interessante lá é que na quadra cada um tem sua posição. Eu não faço a menor ideia. Eu olho um jogo. Quantas pessoas tem no jogo de futebol? 11. Com goleiro, 12 ou já é com goleiro? 11 com goleiro. Cada pessoa tem sua posição e aí o técnico ficava gritando assim, vai pra lá, menino! Menino, vai para ali! E os meninos ficavam correndo para lá, e os meninos querendo correr para o grosso, se abraçar, se beijar, se conversar sobre qualquer outra coisa na vida. Você viu que o pai do Lucas está aí? E os meninos, menino, vai para lá, menino, você tem a sua posição certa. E ele gritava os nomes, as posições. Eu não vou fazer a menor ideia de quais de fato elas eram as posições, mas o que eu achei importante naquela situação é que nós aqui estamos reunidos como uma igreja, nós aqui somos reunidos como um corpo. Tem o cabeça, quem é o cabeça? Sei que vocês iam responder que era o Michel. Né? Depois vocês mostrem para ele, para que ele não perca esse posto dele. O Michel é nosso mini craque, né? Nosso big head. Então, o cabeça literalmente é Jesus. E da cabeça para baixo, que é o pescoço, estão todos os filhos de Deus espalhados nos 5 ministérios. Ou seja, cada um de vocês é completamente importante ao que Deus tem para fazer na humanidade, ao que Deus tem para fazer na sociedade, com a sua profissão, com o que você tem, com o que você sabe fazer, com aquilo que você é útil para fazer, com aquilo que você se dispõe a fazer no reino de Deus. Cada um de nós podemos todos os dias tomar a nossa posição. Tiago, eu não entendi nada do Yom Kippur e eu não vou ficar indo lá chorar. Não venha chorar, venha somente orar, venha se arrepender pela sua família, porque Deus é um Deus de gerações. Um problema, um pecado, uma circunstância, um demônio que eventualmente esteja agindo hoje na sua família, teve legalidade num problema que aconteceu aqui atrás.
Por quê? Porque Deus é um Deus que respeita as gerações. Ou seja, diversíssimas coisas que a gente vive hoje, elas deram start, elas deram início lá atrás. E num dia como esse, todos os dias nós podemos orar. Eu estou falando rápido? Todos os dias nós podemos orar e, de fato, nos arrepender. Eu não consigo falar assim, gente. Não dá certo. Parece que eu estou em câmera lenta. Slow motion. Todos os dias a gente sofre alguma coisa porque alguém lá atrás errou ou falhou, mas também a gente deve ser grato, porque hoje nós vivemos com certeza diversíssimas bênçãos, porque lá atrás alguém também se posicionou, alguém lá atrás fez alguma coisa que redundou naquilo que você é hoje, que abençoou o seu futuro, que abençoou o seu presente. Então, tome cuidado com a sua posição. Saia da posição de vítima, saia da posição de coitado. O país está em crise. Quantos aqui estão desempregados? Assim que não tem o que comer quase. Tem, não tem? Ou seja, às vezes falta o emprego, mas não falta a provisão. Às vezes falta o dinheiro, mas tem quem empreste. Né? Aí você pagar ou não é um outro problema, é uma outra etapa do problema. Mas não vou falar disso não. Se preocupe com a posição que você ocupa hoje no reino de Deus, porque você pode estar na posição errada e não render nada, ou você pode estar na posição certa e literalmente a sua vida começar a caminhar, as coisas de Deus começarem a caminhar, porque aqueles que seguem princípios conseguem viver as profecias, aqueles que seguem os princípios conseguem viver as bênçãos. Deus sempre prometeu bênçãos para os seus filhos, mas as bênçãos nunca acontecerão se elas não forem seguidas dos princípios. E Deus tem diversíssimos princípios na sua palavra. Então, se preocupe com a posição que você tem ou a posição que você está. Eu não estou falando de uma posição lá em cima ou aqui embaixo, ou a posição de estar sentado ali ou estar sentado aqui. Estou perguntando qual é a posição da sua vida. Em que posição você está? O texto inicial falava sobre corrida. Eu acho que quando os caras vão começar a correr, eles fazem uma posição, algo mais ou menos assim, e aí eles dão aquela arrancada, né? O pé está lá atrás para dar arrancada e ele corre. Imagina se na hora do start da corrida, eu estou falando sempre start, gente, porque em breve vocês vão ver uns vídeos do Tony aí que ele fala, e aí, vai startar quando? Ou seja, vai começar quando? Então é um mimo, é mime que fala? Meme? É meme. Vai startar quando? Ou seja, você vai começar quando? Você vai tomar a sua posição quando? Porque tem coisas que Deus está esperando que você faça e tem coisas que você mesmo tem que fazer. Só que na posição errada, você perde velocidade, você perde arranque, você perde torque e talvez você perca literalmente a posição. Né? E há pessoas que quando nos ultrapassam, elas olham para trás e nos ajudam. E há outras pessoas que já dá logo a rasteira, já empurra, já derruba logo. Então se preocupe com que posição literalmente você está vivendo hoje, porque o seu sucesso ou o seu fracasso depende somente de você. Diga isso para a pessoa do seu lado. Põe a mão assim, ó. Fala, o meu sucesso ou o meu fracasso? Fala aí, menina, uma para outra aí. O meu sucesso ou o meu fracasso depende exclusivamente de mim. Terceiro ponto que eu achei lá super legal é que assim, as pessoas tinham que, os meninos, né, eram crianças. Quantos anos, Jonas, tem aquelas coisas? 5 anos, menino. Tinha que pegar a bola e correr para frente. É óbvio, mas não era óbvio para eles. Eles pegavam a bola, aí eles se abraçavam de novo. Ali era a perfeita comunhão de Cristo, estava ali naquela quadra. Devia ter umas 10 crianças. Aí pegava a bola, no que ia chutar a bola, você viu que tal. Assim, eles eram completamente dispersos, mas tinha toda a comoção que estava acontecendo. Agora, olha que interessante, cada um de nós tem diversíssimas coisas para fazer na vida. Literalmente, a gente tem que pegar a bola. Aliás, os meninos lá não sabiam nem que lado do time ele estava. Para eles, tanto fazia fazer o gol para lá ou fazer o gol para cá. Todo mundo gritou gol, pronto, já estava na celebração. Mas quantos de nós não somos assim? Literalmente estamos com a bola na mão, com a oportunidade na mão, com a chave de uma porta na mão, ou com uma literal responsabilidade, alguma coisa que pode definir ou redefinir, ou mudar, melhorar, abençoar ou amaldiçoar o nosso futuro, e a gente literalmente ou pisa em cima da bola, ou estoura a bola, ou senta na bola, ou faz qualquer outra coisa, e a gente vai lá de novo, e dá de coitado, e dá de sofrido, dizendo que Deus se calou, que Deus está fraco, Deus está enfraquecido, Deus é ruim, Deus é mau. Quantos de cada um de nós estamos vendo aí oportunidades todos os dias da vida? Porque oportunidade é uma questão de olhar, oportunidade é uma questão de visão. Eu acho que o pessoal fez na célula essa semana a gente não chama de célula, a gente chama de grupo de convívio. Preciso gravar esse nome. Nós fizemos lá uma dinâmica a respeito de uma sala toda escura com um único ponto de luz. Vocês fizeram lá? Se a gente fizesse isso aqui agora, um único pontinho de luz, era um isqueiro que foi aceso. Talvez metade de vocês dissesse assim, essa sala está meio
Escura. É a outra metade dissesse, essa sala está pouco clara. E aí, está pouco clara ou está... O que eu falei mesmo? Pouco clara ou meio escura? É uma questão de visão. Né? Conta-se que o cara foi para a África e aí ele chegou lá para tentar implantar uma fábrica de sapatos. Aí ele viu que ninguém tinha sapato, ele ligou para o chefe e falou, ó, daqui não vai rolar não tem como abrir uma fábrica de sapato aqui, ninguém usa sapato. Ele falou, então tá bom, pode voltar, miserável. Aí chamou outra pessoa, botou ele no avião, ele pegou e foi para lá. Ele falou, chefe do céu, pode mandar toda a produção, vamos abrir milhares de fábricas aqui, porque aqui ninguém usa sapato. Já que ninguém usa sapato, a gente pode vender para o país inteiro. Ou seja, oportunidade, estar com a bola ou não, estar com a bola na mão ou não, a bola no pé ou não, seja que esporte você quiser jogar, há oportunidades que passam pelas nossas mãos todos os dias, uma oportunidade vem na boca de uma pessoa, uma oportunidade vem numa coisa que você lê num jornal, vem num e-mail, talvez você não lê. Aliás, todos têm e-mail, gente? Até o neném tem e-mail. Já tem até conta. Quarto ponto que eu achei interessante lá. As crianças, embora elas devessem jogar a bola para frente, eles literalmente ficavam se batendo no meio. A bola tinha que sair de um lado do campo. Né? Eu estou contando para vocês como se vocês não soubessem. Então, se vocês sabem, finge que não sabe e deixa eu ser feliz. As crianças saíam correndo e chegavam no meio, aí eles faziam uma rodinha assim, e eles, eu não sei o que eles faziam, se eles faziam um planejamento, qualquer coisa que eles estavam conversando lá, e eles ficavam rolando assim, e chutando, ia para lá, ia para cá, e o pessoal gritando, vai, para frente, para frente. Só que, para quem era do time A, o para frente era para lá. Para quem era do time B, o para frente era para cá. Acho que na cabeça deles pensaram assim, não dá para agradar todo mundo, vamos ficar aqui no meio, né? E eles ficavam chutando um ao outro, e nessa situação tinha menino que se abraçava, e eles corriam, outros dois se chutando sozinhos com a bola ali, um caía para lá, o outro caía para cá. Eu falei, gente, olha ali que estava acontecendo um negócio esquisito, né? 12, 15 meninos se bagunçando. Mas olha como que isso de alguma forma acontece na nossa vida todo dia. Pessoas se batendo sem a bola, se batendo sem oportunidade nenhuma, ou com a oportunidade no pé, se batendo em torno de nada, ou se batendo em troco de nada. Quantos de nós tem um alvo aí de vida, coisas que temos para fazer, e a gente fica gritando, em vez de ir para o alvo, fica lá no meio, fica empatando. Vocês já viram pessoas que não entram e nem saem? Nem vai na moita e também não sai da moita? Não faz o que tem que fazer e também não fica atrapalhando, enchendo o saco, perturbando, reclamando, baldes de água fria. Tira esses encostos da sua vida, porque isso não faz com que você avance, isso não faz com que você caminhe. Então, se você tiver com a oportunidade na mão, abraça de vez e não fica no meio embaçando. Essa semana eu aprendi uma frase bem legal que falava assim, líder que é bom, vai e faz na hora. Aí já me ferrou, né? Porque hoje eu devo ter 140 e-mails não lidos. É desesperador. Eu abro minha caixa de e-mail e falo, gente, eu não sei se isso é 140 pendências, ou se isso é 140 coisas que eu já deveria ter feito, ou ainda não fiz. Não sei, mas passe a pensar nisso, que coisas que você tem para resolver na sua vida, resolve logo, resolve hoje, resolve daqui a pouco, não deixe passar o dia sem que você resolva os problemas ou sem que você resolva as coisas que precisam ser resolvidas, porque amanhã a bola de neve disso cresce, fica um pouquinho mais difícil. Todos os dias fica literalmente um pouquinho mais difícil. Próximo passo que eu vi lá, eles tinham que ficar gritando direto com o goleiro. Goleiro, sai de dentro do gol. E muitas vezes o goleiro tomava o gol, ele dentro do gol, aí ele pegava a bola. Peguei. Não, mas como ele já estava dentro, então, literalmente é o gol. Quantos de nós estamos com a oportunidade, estamos com uma coisa literalmente fechada ou resolvida, e aí a gente acaba perdendo por falta de consciência, por falta de maturidade, por falta de inteligência, por falta de equilíbrio emocional, por falta de conselho, por falta de sabedoria. É tempo de você se preocupar para onde a sua vida está indo, porque quando a gente sabe literalmente para onde está indo, os caminhos se abrem, as oportunidades se abrem, os alvos se abrem, as coisas se ampliam e as oportunidades vêm e você acaba não perdendo, já estando dentro da coisa, acaba deixando com que a situação toda caia e você fique prejudicado. O cara ficava gritando lá, vamos para lá, menino, vamos para lá, menino. Aí ele gritou, é tiro de meta. O que é um tiro de meta, gente? O goleiro que chuta até chegar do outro lado. Não necessariamente até o outro lado. Só chutar para frente. Eu te pergunto, qual é o seu chute para frente de amanhã? O que você vai dormir hoje pensando em fazer literalmente amanhã de manhã? Qual que é o seu tiro de meta? Qual que é a sua flecha de meta?
Como que você vai saber amanhã de noite, segunda-feira de noite, se você alcançou ou não alcançou aquilo que você dormiu sabendo que iria realizar? Deixa eu falar de outro jeito. O que é que, quando chegar amanhã de noite, eu ligar para... Como é seu nome? Você mesmo. Gislaine. É que eu sempre confundo Gisele e Gislaine, preferi perguntar. Gislaine, e aí, deu certo o que você ia fazer? O que eu ia fazer? Ou seja, não vai dar certo de jeito nenhum. Ivan, deu certo o que você ia fazer? Deu. Eu fiz um planejamento, eu tinha 2 coisas para fazer. Deu tempo de fazer as 2, ainda fiz mais uma. Ou seja, super legal. Num time como aquele, ou num jogo como aquele, tinha lá os tiros de meta, tinha lá todas as coisas, os escanteios, todos os golpes, né, os chutes, as tocadas, digamos assim. E isso é sempre coisa para a gente se preocupar, porque, Thiago, minha meta é super difícil de alcançar. Ou ela está impossível de alcançar. Se a sua meta é impossível de alcançar, ela não deveria ser sua meta. Porque ela é impossível, o nome já diz. Agora, se a sua meta é muito difícil de alcançar e você não alcança de jeito nenhum, talvez você esteja desfocado em relação à sua meta, ao seu alvo, ao seu objetivo de vida. Porque quando a gente tem um objetivo claro de vida, a gente entra em estado de hiperfoco, a gente entra em estado de que não tem desculpas, não tem reclamações, não tem nada. Você sabe para onde está indo e todas as coisas que acontecem são impulso para te levar até onde você literalmente tem que ir. Então, todos nós temos algo para fazer no reino de Deus, ou na nossa vida particular, ou na nossa vida familiar, seja lá o que for. Pense direitinho para onde é que a sua vida está indo, porque disso vai depender a sua felicidade de daqui 1, 2, 3 anos. Isso parece bobeira, mas não é. Eu sempre trato de falar disso aqui, de alvo, de meta, de foco, de alvo, de meta, de foco. Por quê? Porque é muito normal você perguntar para as pessoas, e aí, Amanda, qual é o seu plano B? Se tudo der errado amanhã, qual é o plano B? Não sei, eu nem fiz o A ainda. Falei, pois é, mas é normal, 150% das pessoas literalmente vivem assim, né? E aí, quando as coisas não acontecem, elas tendem a culpar a Deus, tendem a culpar ao diabo, tendem a dizer que a vida é difícil, que tudo é difícil, que a vida é difícil, que tudo é uma droga, que o país não presta, etc. Mas a grande maioria de nós não sabe para onde está indo, pega qualquer caminho, pega qualquer jeito, tenta coisas absurdas que nunca vão dar naquilo, né? Faz coisas absurdas, crê em coisas absurdas, acredita em coisas absurdas, pede coisas mais absurdas ainda, e Deus não é obrigado a fazer aquilo que Ele não disse que iria fazer. Sai. Deus também não é obrigado a responder aquilo que Ele não quer responder. Agora, quando seguimos princípios, Deus é quase que impulsionado, Deus é quase que coagido a nos abençoar, porque Deus é um Deus que segue o que está escrito em sua palavra. Se nós seguirmos os dizeres, ou os detalhes, ou os códigos, ou as coisas que dizem respeito a como ser abençoado de verdade, certamente que nós somos. Eu sei que alguém vai dizer assim, mas é fácil falar. Por que lá fora, tem várias pessoas lá fora que eu digo no mundo, tá? Diversas pessoas que não são cristãs são vitoriosas em diversas coisas da vida. E aquele que é crente não é? É porque o diabo ajuda. Então você não está servindo Deus errado? Dorme aí com essa. Ou seja, então, não está servindo Deus errado, nós estamos servindo Adonai, o Deus de Israel, o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, a única resposta para essa pergunta é que eles estão fazendo coisas na vida que a gente não faz. Eles estão empreendendo, eles estão caçando, estão buscando respostas, ou indo em lugares, acessando coisas que a gente não faz. A gente cruza o braço e fica esperando, né? Deus, toma teu trono. E quem tomou dele? Quem pegou o trono de Deus para que Deus tome o seu trono de volta? Deus, me dá a minha bênção. Nada é dado, gente, nessa vida. Tudo tem que ser conquistado. Tudo tem que ser literalmente corrido atrás. Porque até a salvação deve ser desenvolvida. Ou seja, até a sua salvação, você tem que correr atrás e manter ela todos os dias. Então, a minha palavra para você nessa noite é de ânimo. Embora pareça um confronto, mas é de ânimo, porque todos nós aqui temos como sair daqui um pouquinho melhor, 1% melhor. Você concorda que se hoje você melhorar 1%, daqui 100 dias você está 100%? Soma simples, soma não, multiplicação. Multiplicação simples, 100 vezes 1 é 100% e pronto. Ou seja, um pecadinho que você abandonar hoje, amanhã, você está um pouquinho mais santo. Hã? Um palavrãozinho que você deixar hoje, amanhã sua boca está um pouquinho mais santa. Um desejo pecaminoso, um desejo errado que você tem hoje. Mas não consigo. Aí já vem o desculpite de novo. Peça ajuda, peça conselho, busque a sabedoria. Salomão escreveu um livro inteiro falando disso. Gente, busca a sabedoria, busca. Não adianta pedir, não adianta... Alguém pediu sabedoria e é super sábio?
Dorme com essa também. Não adianta pedir. É a constatação da vida. Tem que ir buscar. Medita na minha palavra de dia e de noite. Agora deita na sua cama. Faça o teste. Deita na sua cama. Põe a Bíblia assim, aí dorme. Vê quantos versículos você acorda decorado. Eu pago... Não pago não, gente. Está amarrado. Eu aposto com você que se você acordar com 50, 100 versículos a mais... Esse é o caminho, literalmente. Eu te pago uma pizza inteira, vai. Vou fazer esse compromisso com cada um de vocês. Por quê? É medita na minha palavra de dia e de noite. O que é meditar? Meditar, é isso daí mesmo que você está imaginando, que crente não faz, mas deveria fazer. Leia a palavra de Deus, senta num lugar calmo, respira e pensa, fica pensando. O Senhor falou que... Dá uma ideia aí de um versículo. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, descansará porque está cansado. Se ele vai habitar, então porque ele não estava lá. Sombra do Altíssimo. Tá? Não sei que resposta você vai obter ao final dessa meditação. Mas você não pode ler a Bíblia assim e achar que as suas respostas vêm pela simples leitura. As respostas nunca vêm da leitura. A resposta vem da meditação na palavra de Deus. A resposta vem no se debruçar sobre o livro, no cair sobre o livro. E isso reflete, inclusive, na sua vida pessoal. Eu leio currículos, às vezes, que eu falo, gente, por que não prende essa pessoa? Meu Deus do céu, você está querendo emprego? Não, você tinha que ser preso. Absurdo. Até o português do currículo errado. Eu falei, gente, aí cai na mão do cara que é do RH, formado em... Como é o nome da matéria que estuda português? Letras. Mas podia pedir ajuda, podia consultar, podia fazer diversíssimas coisas, que a gente tem como ser, de fato, conhecidos como filhos de Deus, pela nobreza que temos, pela excelência que temos, pela capacidade que temos de fazer as coisas o melhor possível, porque a Bíblia diz que aquele que trabalha deve agradar ao seu Senhor como quem agrada, deve agradar ao seu patrão como quem trabalha para o Senhor. Então, quando você pensa mal do seu chefe, ainda que ele seja mesmo miserável, seja ruim, seja duro, seja bruto, professor da escola, né? Aquele professor miserável me deu a nota ruim. Você sabe que às vezes você não estudou exatamente como deveria, e às vezes estudou, mas foi injustiçado. Mas não tem problema. A injustiça sempre vai acontecer, nós precisamos suportar, nós precisamos superar, nós precisamos pegar os obstáculos e não ficar olhando para ele. Jamais eu conseguiria vir correndo e pular esse trem aqui. Mas se eu não pular, meu amigo, não tem problema. Eu meto o pé nele e passo por cima. Eu não vou ficar do lado de cá dizendo, o Emerson é alto, ele consegue. Ele vai andando, eu vou rolando, mas eu vou chegar no meu lugar onde eu tenho que chegar de qualquer jeito. Ou seja, o que nós temos sempre falado, qual é o maior alvo dessa igreja, é produzir um exército de pessoas que são para frente, um exército de pessoas que são ativas no reino de Deus, nas suas vidas pessoais, nas suas vidas profissionais. E a gente não faz isso de braço cruzado, a gente não faz isso parado, falando bem de Deus e metendo o pau no diabo. Podemos fazer isso, mas faça isso na oração. Agora, aquilo que compensa você fazer, aquilo que convém você fazer, corre atrás, vai lá e faz de verdade, porque o sucesso logo vem, as coisas boas logo vêm. Outra coisa, e eu já sigo para o final, tinha um miserável lá no jogo, o juiz, com aquele apito. Gente, aquele apito é o demônio gritando. E eu ficava fazendo minhas coisas lá, cada apito dele eu pulava. Ou seja, se você acertar, apito. Se você errar, apito. A bola saiu do campo, apito. Fez gol, apito. Falei, é o demônio, olha lá, é o acusador. Tudo que acontecia no jogo, ele, apitava. Agora, a gente não vive isso no dia a dia? Você pode ter certeza que todos os dias da sua vida tem um juiz para te julgar. Já começa no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos. Você não está sendo muito assim, não? Eu não sei. O que você acha? Eu acho que sim. Então não faça, deixa eu fazer o meu. Se você não acha que deve fazer, não faça. Agora, todos os dias, seja seu patrão, seu parente, alguém, todos os dias está lá literalmente para te cutucar, para te atacar, para te apurrinhar. Né? É um verbo que se usa muito também para dizer a respeito de encher o saco, atrapalhar. O que mais? Incomodar. Esse daí ficou mais gospel, esse daí ficou melhor mesmo. Incomodar. Ou seja, todos os dias alguém quer ser o juiz da sua vida. E a Bíblia diz que o único juiz que julga sobre nós é Deus. Temos um advogado fiel, o nome dele é... Sei que vocês iam falar Oséias, Tiago. Mas, de fato, ele é o melhor dos advogados. As pessoas sempre vão nos julgar. Pessoas revolucionárias sempre vão ter julgadores. Se você não está sofrendo julgamentos, tome cuidado, você está atrasado. Se você não está sofrendo julgamentos, tome cuidado, você já é parte da multidão. Você já é da massa.
Entenderam? Se ninguém anda julgando vocês, se ninguém anda reclamando nada. Nossa, olha o Ivan. Eu lembro como se fosse hoje, sempre vou zoar com ele. O Ivan vinha da Bahia e falava assim, me dá uma latrinha de coca aí. Uma latrinha? Não, é que... Aí ele se estudou, formou, fez um monte de curso, fez um monte de coisa. Agora vai lá, tenta conhecer ele, tenta conhecer a história dele, vai saber um monte de coisa que ele fez. Agora, é fácil olhar o hoje e dizer assim, também, né? Com isso, com aquilo outro. Vai olhar o passado. Há um ditado que diz, uma história que diz assim que tinha uma corrida de sapinhos, né? Vários sapinhos, e os sapinhos precisavam correr, e lá no final eles precisavam pular um penhasco, pular de um lado para o outro. Aí os sapinhos vinham correndo e tinha multidões de pessoas dos dois lados e ficava dizendo, não vai não, você não vai conseguir, não vai não, sabe aquele emprego? Não vai de novo não, porque você não vai conseguir. Sabe aquela pessoa? Ela nunca vai te namorar, você é feio, você é chato, você é horroroso, não vai não, que você nunca vai conseguir. E as pessoas ficavam no sapinho, e os sapinhos iam, tentavam pular e caía. Mas no meio daquilo tudo tinha um sapinho, ele era da Betel, e aquele sapinho ia indo, quando chegou na ponta ele pulou. O pessoal falou, nossa, o que aconteceu com você que você conseguiu? Ele... surdo. Ou seja surdo para esse monte de... mudo? Mas é que todo surdo é mudo, né? Ele não aprendeu a falar. Ele falava na língua do ué. Ou seja, feche os seus ouvidos para essas pessoas que te atacam. Feche os seus ouvidos para essas pessoas que te criticam. Não é que elas são más, não é que elas querem o seu mal, é que elas não conseguem ver você avançando, elas não conseguem enxergar numa boa, você tendo coragem de pegar um único celular, vender, comprar uma caixa de doce e da caixa de doce você comprar 4 celulares. Ou seja, a maior parte das pessoas não estão dispostas a arriscar, elas não estão dispostas a lutar, a avançar, e aí elas acabam te julgando até por medo, até por desejo de te defender. Mas se o seu juiz é outro, e se o seu advogado é outro, não vai na das pessoas. Quer ter sucesso? Pega a fila que todo mundo está indo e vira ao contrário. Faz assim, ó. Quantas pessoas vocês conhecem que de verdade têm sucesso na vida? Então, pega a fila do sucesso e vai para outro canto, porque aquelas pessoas lá não estão dando certo, literalmente. Isso em tudo na vida, acima de tudo na vida cristã. E agora eu vou para o final mesmo. O time reserva, que eu vi lá... Não é o final. Que horas são? Eita, Jesus. O time reserva, ele não vibrava quando o outro fazia gol. Isso acontece muito na igreja. O time reserva estava lá sentado no banquinho, quando o outro time que estava jogando fazia gol, eles não vibravam. Isso acontece muitíssimo na igreja. Quando a bênção não é sua, quando a vitória não é sua, quando o alcance, a conquista não é sua, também, né? Também, olha lá, ele é fulano de tal, também ele é casado com tal, ela também fez isso, fez aquilo outro. Esse tipo de sentimento não deve habitar dentro de cada um de vocês. Glória a Deus, a Amanda comprou o melhor carro do ano. Porque no mínimo você vai receber uma carona dela. Gente, Dona Mercedes abriu a escola, está com 12 filiais, só no ABC. Mas começa na casa de Deus a inveja, a reclamação, assim. É do cão. Isso é porque é do demônio. Também, em vez de ir para o culto, fica trabalhando. Eu não vou nem falar disso, porque isso de fato é polêmico. E sigo para as 2 últimas e volto para a gente orar e encerrar este culto. Lá no jogo, um menino ele perdeu 3 gols. Ou seja, ele tomou 3 gols. E aí, conforme ele tomava o gol, ele ia abaixando a cara, né? Assim. E na terceira, ele desabou. Ele chorou, ele não aguentou e tal. E o que eu achei interessante foi que o técnico pegou ele assim pelo ombro e falou assim, olha lá no time. O time inteiro não tem nenhum goleiro, só tem você. A gente precisa de você. E aí o Elias, né, professor, já chegou... Como é o nome desse menino? É Nicolas. Nicolas, é o menino. É eu. Aí ele voltou pro gol e pegou mais umas 4 bolas. Nem sei se o time dele que ganhou ou não. Foi? Mas não importa. Ele estava, digamos assim, que estava 3-0 e depois dele ele conseguiu literalmente salvar 4 gols. Ou seja, procure andar com as pessoas que te celebram. Procure andar com as pessoas que olham o seu fracasso e enxergam aquilo como parte de um processo. Porque hoje você falhou, hoje você caiu, hoje você errou, mas isso ainda não é o fim. Tem perdão, tem provisão, tem Deus para te livrar, para te salvar, para te abençoar, literalmente. Então, uma caidinha, um errinho, né? Eu pisei na bola, esqueci a música agora. Eu andei errado, eu pisei na bola. É literalmente, na maioria das vezes, é um pequeno deslize, dá tempo de salvar. Então, não seja você essa pessoa que acusa, que ataca os outros, porque vira e mexe,
Aquele time trocava e todo jogador uma hora estava no gol. E todas as pessoas do gol uma hora estavam na linha. Então, cada um tem sua posição e cada uma das pessoas sabe aquilo que deveriam fazer para o reino de Deus, que irá ajudar as pessoas a ser uma alavanca para elas e não uma marreta para terminar de matar, para terminar de pisar. Gostou do nosso vídeo? Curte e compartilha.